Dizem que o silêncio é apenas a ausência de som. Mas quem já perdeu alguém que amava profundamente, sabe que o silêncio pode ser o ruído mais alto que a alma já ouviu. É o som de uma voz que não se escuta mais, de um conselho que nunca mais chega, de uma presença que parecia eterna e, de repente, desaparece. Mas existe algo ainda mais doloroso. Quando perdemos alguém que nos amava profundamente, não perdemos apenas aquela pessoa, perdemos também uma versão de nós mesmos. Porque existe uma versão de quem somos que só existia refletida no olhar de quem nos amava. Quando aquele olhar desaparece, algo dentro de nós também parece desaparecer. Hoje eu quero te contar a história de uma mulher chamada Helena. Talvez, em algum momento dessa história, você também se reconheça nela. Helena caminhava lentamente por sua casa. Era a mesma casa de sempre. Os mesmos móveis, as mesmas paredes, as mesmas fotografias. Mas agora, tudo parecia diferente. A casa parecia grande demais, silenciosa demais, vazia demais. A mãe de Helena havia partido há poucos meses, e naquele dia, ela percebeu algo que nunca tinha sentido antes. A vida continuava, mas o mundo parecia ter parado. Nos documentos, os psicólogos chamam isso de ruptura emocional. Mas para quem atravessa o luto, parece mais com entrar em outra dimensão. No dia em que sua mãe partiu, o relógio da vida de Helena não apenas parou. Ele mudou de mundo. Ela entrou no que muitos sábios descrevem como a caverna do luto. Um lugar invisível, um lugar solitário, um lugar onde a porta por onde você entrou simplesmente desaparece. Não existe um caminho de volta. A vida com a presença física daquela pessoa não existe mais. E para sair dali, Helena precisaria cavar sua própria saída. Uma travessia que não se mede em dias, nem em semanas, mas em transformações. Nos primeiros meses, o luto não era apenas tristeza, era algo físico, algo que habitava o corpo. Helena sentia uma fraqueza constante. Às vezes, parecia que suas pernas simplesmente não tinham força. Seu sistema imunológico caiu. Pequenos resfriados se tornavam grandes cansaços. E havia dias em que ela acordava, com a sensação de que carregava um peso invisível sobre o peito, como se a gravidade tivesse aumentado, como se o mundo tivesse ficado mais pesado. Uma vez, enquanto dirigia, Helena atravessou um sinal vermelho sem perceber. Ela não estava distraída com o celular. Não estava olhando para outra coisa. Era simplesmente a dor. O luto sequestra a atenção. Ele ocupa espaço na mente. Ele muda a forma como percebemos o tempo. E muitas vezes faz com que a pessoa apenas exista, sem realmente estar presente. As pessoas ao redor de Helena queriam ajudar. E muitas delas realmente tinham boas intenções. Mas algumas frases machucavam mais do que ajudavam. Diziam: você precisa ser forte. Você precisa sair dessa. Tente não pensar nisso. Ela descansou. Mas Helena sabia de uma coisa. Se fosse possível simplesmente sair dessa, ela já teria saído. O luto não é um botão que se desliga. Não é uma escolha. Não é algo que se resolve com força de vontade. O que Helena sentia era uma fissura. Um desejo quase incontrolável de revisitar o passado. Ela passava horas olhando fotos antigas, revendo mensagens, procurando pequenas lembranças. Era como tentar manter acesa uma chama que o tempo insistia em apagar. Como se ela estivesse tentando arrumar o quarto de alguém que nunca mais voltaria para casa. Certa noite, algo aconteceu. Helena acordou no meio da madrugada, com uma dor intensa no peito. Era um aperto forte, profundo, tão forte, que por alguns minutos ela acreditou que estivesse tendo um infarto. Parecia que alguém havia apertado seu coração com força, como uma cirurgia cardíaca, sem anestesia.
Ela respirava com dificuldade. O silêncio da casa parecia ainda maior. Mas naquele momento de dor, algo inesperado aconteceu. Uma percepção surgiu, algo silencioso, mas muito claro. Seu coração não estava parando. Ele estava se abrindo. A dor não era apenas destruição, era expansão, porque o amor de sua mãe era grande demais para simplesmente desaparecer. E para que aquele amor pudesse continuar existindo dentro dela, o coração de Helena precisava se tornar maior, precisava abrir espaço. O vínculo físico havia terminado, mas um novo vínculo estava nascendo. Um vínculo invisível, um vínculo simbólico, um vínculo que não depende mais da presença física. Naquela noite, Helena entendeu algo profundo. O luto é o preço que pagamos por ter vivido um grande amor. Quanto maior o amor, maior a dor da despedida. Mas isso também significa outra coisa. Se a dor é o preço, o amor é o legado. Foi então que Helena tomou uma decisão. Ela parou de fugir da dor. Em vez de tentar ignorá-la, ela começou a atravessá-la. Helena começou a criar pequenos rituais, pequenos momentos de lembrança, pequenos gestos de amor. No aniversário de sua mãe, ela não se escondeu. Ela não fingiu que era apenas mais um dia. Ela enfrentou aquele dia. Ela cozinhou o prato favorito da mãe. Abriu uma garrafa do vinho que costumavam beber juntas. Sentou-se à mesa. E pela primeira vez, não chorou apenas pela ausência. Ela sorriu pela memória. Porque naquele momento, ela percebeu algo. Ela não estava apenas lembrando de uma morte. Ela estava celebrando uma vida. Uma vida que havia ajudado a construir quem ela era. Com o passar do tempo, Helena começou a perceber outra coisa. Ela não precisava mais procurar o olhar da mãe do lado de fora. Porque aquele olhar agora existia dentro dela. Tudo aquilo que sua mãe sempre viu nela. A força, a bondade, a coragem, a beleza. Aquilo não era apenas uma opinião da mãe. Era uma verdade plantada na alma de Helena. Ela começou a perceber que era, de certa forma, aquilo que sua mãe acreditava que ela era. E quando essa percepção surgiu, algo dentro dela começou a mudar. Hoje, Helena ainda sente saudade. A saudade não desaparece. Ela apenas muda de forma. Mas o desespero se transformou em algo diferente. Em gratidão, em força, em continuidade. Helena compreendeu algo que muitos só descobrem depois de muito tempo. Morrer não é desaparecer completamente. É apenas se tornar invisível. É se tornar inaudível. Mas o amor permanece. Ele continua vivendo. Nas memórias, nos gestos, nos valores, nas escolhas que fazemos todos os dias. A mãe de Helena agora vive dentro dela, protegida do frio, do cansaço, da dor. E às vezes, quando Helena enfrenta um desafio, ela fecha os olhos, respira fundo e, no silêncio, quase consegue ouvir o conselho que sua mãe daria. O luto de Helena não terminou. Talvez nunca termine completamente, porque amar alguém profundamente significa carregar uma parte dessa pessoa para sempre. Mas a fase mais escura da caverna passou. A saída apareceu. E agora, Helena caminha novamente sob o sol. Mais forte, mais consciente, mais viva. Ela compreendeu algo que muda tudo. A vida não cabe apenas no dia da morte. A vida é a soma de todos os momentos vividos, de todos os sorrisos, de todos os abraços, de todas as lições que ficaram. E quando abrimos espaço em nosso coração para aqueles que partiram, algo inesperado acontece. Não apenas sobrevivemos à perda, nós nos transformamos. Nós renascemos. Talvez você também esteja atravessando sua própria caverna agora. Talvez alguém importante tenha partido. Talvez o silêncio pareça grande demais. Mas lembre-se de uma coisa: o amor verdadeiro não desaparece. Ele apenas muda de lugar. Às vezes,
Ele passa a morar dentro de nós. E talvez a maior homenagem que podemos prestar àqueles que partiram não seja apenas lembrar deles, mas viver com a luz que eles sempre viram em nós, viver com a coragem que eles acreditavam que tínhamos, viver com o amor que eles plantaram em nosso coração. Porque no final, quem amamos nunca desaparece completamente. Eles continuam vivendo em quem nos tornamos. Se essa mensagem tocou o seu coração, compartilhe este vídeo com alguém que também precise ouvir isso. E lembre-se, mesmo nas noites mais silenciosas da alma, sempre existe uma nova manhã esperando para nascer.